Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã estaremos falando sobre o tema: por que a Eva pecou? Muito bem, vamos ao livro de 1 Coríntios e encontramos nele esta escritura: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meu pai sempre me dizia, quando eu era jovem: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Nunca te esqueça, meu filho, as más companhias podem te levar a prejuízos grandiosos na formação do seu caráter, destruindo a sua personalidade. Tenha cuidado com quem conversa e por onde anda. Ele sempre usava esses termos comigo. E eu absorvi isso desde a minha juventude e evitei muitas coisas que, graças a Deus, só me trouxeram benefício. Mas no caso do texto em questão, nós vamos repetir a leitura para você ver. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justa, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. O que leva o homem a procurar uma conversa desagradável? A falta de conhecimento de Deus. Se as más conversações nos trazem malefício ou nos prejudica, por que então procurarmos pessoas que têm por hábito trazerem essas conversas que em nada nos beneficiam? Muitas pessoas fazem isso porque desconhecem uma advertência do Senhor, que daremos conta de toda palavra que vai sair de nossa boca. Tenha cuidado, querido, com esta atitude e com quem você vai conversar. É muito importante você ser prudente e atencioso aos ensinamentos do Senhor. A Eva não foi obediente e nem atenciosa. Ela falava com Deus, ouvia a voz de Deus no jardim, mas ela não soube obedecer o Senhor no tocante a este princípio. Ao contrário, quando Satanás desceu no jardim do Éden e procurou dialogar com ela, ela deu ouvido à má conversação. Ou seja, ele colocou dúvida no coração dela. E isso a levou a cobiçar algo que não lhe pertencia e nem deveria fazer parte da sua vida. Ao cobiçar, ela contraiu o mal que nós denominamos pecado, pois desobedeceu a ordem divina ou os mandamentos do Senhor. Querido, nós temos ainda uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, onde a partir do verso 6 nós temos essa escritura registrada. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui está falando da atitude do povo de Israel quando desobedeceram o Senhor e, consequentemente, trouxeram sobre si mesmo inúmeros males, os quais devemos nós atentar para os ensinamentos da palavra, para as revelações do Senhor e evitar que estes males nos tragam as mesmas consequências. Nós não somos melhores do que os israelitas, ao contrário, nós somos muito piores do que eles. Eles são a nação escolhida, zelada por Deus, cuidada por Deus, mas contraíram um mal terrível, deixar de ouvir as palavras do Senhor e passar a ouvir as palavras dos homens. Nós que já nascemos no mundo do pecado, envolvido com as trevas deste mundo, muito mais devemos ser cuidadosos e zelosos com o nosso procedimento, para que não caiamos nas armadilhas do inimigo, que tem aquela voz mansa, maliciosa, que muitas das vezes aproxima de nós, como se tivesse a intenção de nos ajudar, ou até mesmo nos orientar. Mas o propósito dele é diabólico,
é nos destruir, nos afastar da presença de Deus, da sua palavra, da verdade e nos conduzir por caminhos tortuosos de desobediência. Observe então o que o apóstolo está dizendo. Não vos façais, pois, idólatras. Perdão, antes, porém, tem um texto aqui que eu quero ler. Ora, coisas que se tornaram exemplo a nós, que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Este foi o primeiro erro da Eva, cobiçar. Segundo, não façais para vós, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Quantas coisas neste mundo se tornam um ponto de referência para a idolatria, quando as pessoas enveredam pelo caminho do prazer, da diversão, e esquecem que tem que ser santo como é santo aquele que o gerou em Cristo. Isso é para o cristão. Para o mundo não há esse tipo de instrução, porque o mundo jaz no maligno e todas as suas obras são infrutuosas. Mas para aquele que está em Cristo, você tem que considerar que as instruções é para o cristão. Não se associar a pessoas que têm conversações erradas e nem te induza por caminhos de bebedeira, muita comida e muita diversão. Este é o prato feito para você cair no pecado da idolatria, conforme ensina a palavra. E ele vai além, dizendo assim, ó, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, caiu num só dia 23 mil. Isso tudo é decorrência do pecado da Eva. Observe como que ele foi ampliado, tomou novas formas e criou novos conceitos para fazer com que o homem caia nas armadilhas de Satanás. E ele está dizendo aqui agora da imoralidade, que é a prática ilícita ou indecorosa de atos sexuais. E quantas pessoas estão hoje achando que o amor é livre e que o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor em santidade, não em paixão, não em contaminação de atos libidinosos que ofendem a sua santidade e a sua pureza. Está registrado na palavra quanto a isso, querido. Então tem que ter cuidado. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura da serpente. Isso aqui é outra coisa terrível. Não provocar a ira de Deus, não insistir na prática do mal, não perverter o que é santo, não contaminar-se com as coisas do mundo e tentar introduzir dentro do contexto religioso como prática normal. Deus não aceita isso. E ele vai por fim dizendo assim: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração desagrada ao Senhor. O justo vive pela fé e contenta-se com aquilo que ele tem. Ele não se exaspera, não entra em pânico, mas ele tem alegria e gozo de poder saber que está vivendo debaixo da misericórdia e da bondade do Senhor. E por fim, ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre o que os fins dos séculos têm chegado a todos nós. Portanto, querido, seja sábio, seja prudente, evite as más conversações, as más companhias e converta-se inteiramente aos ensinamentos de Cristo e você viverá eternamente. Amém? Oremos. Senhor bendito, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, torne o coração dos teus filhos um coração sábio, dê força, coragem, amor e determinação, para que todos sejam guerreiros e enfrentem o inimigo e afaste-se do mal. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.